nunca morre, Deus nunca é vencido. Olá galera, tudo bem? Como você já sabe, eu sou Adelso Calvetti e vou ministrar para vocês português para concurso público, ok? Hoje nós vamos abordar normas para separação silábica, ok? Mas antes de falar de norma para separação silábica, eu gostaria de fazer uma pequena revisão, porque é necessário que os senhores entendam algumas coisas. Encontro vocálico, ele é dividido entre ditongo, tritongo e hiato, ok? O que é ditongo? É o encontro de duas vogais, ou melhor dizendo, encontro de semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal em uma mesma sílaba. Tritongo é o encontro de semivogal mais semivogal em uma mesma sílaba. O que seria o hiato? É o encontro de duas vogais que se separam. Feita essas considerações, nós vamos partir para as nossas normas. Observe aqui, senhores. Norma para separação silábica. Observe. Não se separam os ditongos e tritongos. Observe. A palavra Paraguai. Em Guai, senhores, ocorreu um tritongo, justificando a regra mencionada. Então, não se separam os tritongos. Tá legal? Observe a palavra caixa. Ocorreu um ditongo. Então, a regra diz o quê? Não se separam os ditongos e tritongos. Observe agora. Separam-se, agora é para separar, as vogais dos hiatos. Pi, a, da. Então aqui ocorreu um hiato. A regra manda separar. Observe a palavra si, u, me. Ocorreu um hiato. A regra manda separar. Observe aqui agora, senhores. Compreender. Ocorreu um hiato. Mesmo que seja um hiato com vogais idênticas, é para separar, ok? Vamos observar o seguinte. Não se separam os dígrafos. Opa, eu já falei para vocês que dígrafo é o encontro de duas letras em um único som, certo? Então, quando eu falo chave, eu estou falando dígrafo. Então, não é para separar os dígrafos, tá legal? CH, NH, LH, QU e GU. Observe. Na palavra chocalho. Na palavra chocalho, eu tenho dígrafo em CH e tenho dígrafo em LH. Observe a palavra quinhão. Então, a regra fala para não separar os dígrafos, tá legal? Então, é só, observe. QU é dígrafo, não separei. NH é dígrafo, eu não separei. Observe agora. Separam-se os dígrafos RR. Essa categoria de dígrafo é para separar RR, SS, CH, C cedilha, XC, XS, tá ok? Observe a palavra carro. Olha a separação silábica. Então, a regra diz o quê? Separam-se os dígrafos RR, SS, SC e assim por diante. Tá ok, senhores? Observe agora. Separam-se os encontros consonantais. O que seria encontro consonantais? Encontro consonantais, na verdade, é um encontro de consoantes. Na mesma sílaba,
ou em sílaba diferente. Mas existem duas classificações de encontro consonantais. Conforme já foi dito, existem duas classificações para os nossos encontros consonantais. Os encontros consonantais perfeitos, eles ocorrem numa mesma sílaba, ou seja, mesmo com a separação silábica, as consoantes ficam na mesma sílaba, ok? Mas no caso dos encontros consonantais imperfeitos, ou inseparáveis, ou impuros, ou disjuntos, quando ocorre a separação das consoantes, eu classifico de encontro consonantal, impuro, disjunto, separável, tá bom? Observe a palavra energia. Entre R e G, R e G, ocorreu um encontro consonantal disjunto, impuro ou separável. Então, é para separar os encontros consonantais impuro, disjuntos ou separáveis. Observe aqui agora. Separam-se as vogais idênticas dos seguintes hiatos. Caatinga. O que são vogais idênticas? Como o nome já diz, né? É uma repetição de vogal, beleza? Então, é para separar as vogais idênticas dos hiatos. Observa aqui, ó. Ainda há pouco eu falei para os senhores que hiato é o encontro de duas vogais que se separam. Nos casos em que ocorrerem vogais idênticas, haverá a separação. Observe aqui. Reestruturar. Ocorreu o hiato com vogais idênticas. Então, voltando para a regra, observe a regra aqui. Separam-se as vogais idênticas dos hiatos, tá bom? Então, ok. Observe uma regrinha bem importante e são palavras de concurso. Consoante não seguida de vogal será atraída para a sílaba anterior. É uma regra bem importante, tá, senhores? Observe a separação silábica da palavra tungstênio. É uma palavra de concurso. Observe o que eu falei, que a consoante não seguida de vogal é atraída para a sílaba anterior. Então, eu tenho uma única sílaba que é separada desse jeito, tungs. Observe que a consoante N, ela não é seguida de vogal, então ela permaneceu nessa mesma sílaba. A consoante G não está seguida de vogal, permaneceu nessa mesma sílaba. E o S, por sua vez, segue a mesma classificação. Ou seja, consoantes não seguida de vogal é atraída para a sílaba anterior, ou seja, permanece numa mesma sílaba. Nós sabemos que é difícil aceitar isso em concurso, causa estranheza, né? Mas o aluno, ele pensa desse jeito aqui, senhores. Observe. Tungstênio. Ou seja, o aluno no concurso fica querendo marcar essa modalidade, porque ele pronunciou desse jeito. Ele precisa entender que consoante não seguida de vogal é atraída para a sílaba anterior. Consoante não seguida de vogal é atraída para a sílaba anterior. Por isso que a separação correta ocorre desse jeito. Tungstênio. Ok, senhores? Então, fica a dica. Observe a palavra de concurso também. Feldespato. Observe
que o aluno, no concurso, ele vai ficar incomodado para classificar desse jeito aqui. Para separar as sílabas desse jeito. Fel, diz, pato. Ok? Isso aqui o aluno ia marcar na letra A, mas o aluno que assistiu a nossa aula, ele vai separar desse jeito aqui. Esse é o correto. Fel, diz, pato. Senhores, agora nós vamos observar agora uma nova norma que é muito importante. Uma nova norma para separação silábica. Observe. Prefixo ligado à palavra iniciada por vogal. Quando ocorrer um prefixo ligado à palavra iniciada por vogal, a consoante do prefixo, entenda, a consoante do prefixo liga-se à vogal posterior da palavra iniciada. O que eu quero dizer com isso? Observe o prefixo, observe aqui, senhores, o prefixo sub, ok? Se eu ligar o prefixo sub à palavra oficial, quando eu ligar esse prefixo à palavra iniciada por vogal, olha como que fica a minha separação silábica. Su, bo, fi, si, ao. Observe que o B, ou seja, a consoante do prefixo, quando ela se une a uma palavra iniciada por vogal, ela migra para a palavra, para a sílaba posterior. Então, o correto é su, bo, fi, si, ao. É uma regrinha importante que nós precisamos observar nos concursos públicos, tá legal? Vamos ver se a gente consegue encontrar uma outra palavra. Eu vou apagar aqui um pouquinho. Observe a palavra. O prefixo sub com a palavra alterno. Eu tenho um prefixo, eu tenho a palavra alterno. Observa-se que a palavra alterno iniciou-se com uma vogal. Na junção desse prefixo com a palavra iniciada por vogal, eu vou perder a consoante do prefixo e vai formar uma separação silábica bem interessante. Vai ficar su, bal, ter, no, ok? Eu falei hoje sobre prefixo e eu gostaria de trazer uma ilustração para os senhores. O que seria um prefixo? Nós temos uma palavra, tá ok, senhores? Formada, e tudo que vem antes do radical eu chamo de prefixo. Então, certamente, essa observação será tema de uma próxima aula, quando nós falaremos de prefixo, radical e sufixo. Vamos entender melhor então o que é isso? Prefixo é tudo que vem antes do meu radical. E o que é radical? É a parte da palavra que nunca muda e que mantém o seu entendimento e o seu significado. E o que quer dizer o meu sufixo? É a parte da palavra que vem após o meu radical. Voltando para o quadro, observe. A palavra subalterno,
A palavra inicial de origem, senhores, é o alterno. O sub eu chamo de prefixo, tá ok? Então, prefixo é tudo aquilo que vem antes do meu radical e sufixo vem após. Para finalizar, certamente que será tema de uma próxima aula, o que seria prefixo, radical e sufixo? Prefixo é tudo aquilo que vem antes do radical, sufixo é tudo aquilo que vem após o radical. O que é um radical ou raiz? Radical é a parte da palavra que nunca muda e que mantém o significado, o entendimento daquela palavra. Vamos para o quadro? Observe. Prefixo, eu já falei, é tudo que vem antes do radical. Radical é a parte da palavra que mantém o entendimento e o significado. E sufixo, tudo que vem após o radical. Vamos por exemplo? Observe aqui. Exemplo. A palavra feliz. A palavra feliz, ela é composta apenas por radical. Já tem um entendimento da palavra, certo? Agora, observe a palavra infeliz. A palavra infeliz, ela é composta, de prefixo e radical. Tá ok? Olha a palavra felizmente. Aqui está o meu radical em feliz e o meu sufixo é tudo que vem após o radical. Observe a palavra infelizmente. Essa palavra existe, tá, senhores? Infelizmente, o aluno não passou no concurso, não é o caso dos senhores, tá ok? Então, na palavra infelizmente, nós observamos o radical, que é a parte da palavra que nunca muda, que mantém a informação. Nós temos o que vem antes, que é o meu prefixo, que seria o in. E nós temos o sufixo, que vem após o meu radical. Então, em uma mesma palavra, eu tenho prefixo, radical e sufixo. Em uma outra palavra, com o mesmo entendimento, eu tenho radical e sufixo. Na palavra infeliz, eu tenho prefixo e radical. E aqui em feliz, eu tenho apenas radical. Certamente, isso será tema de uma próxima aula, onde nós vamos apresentar para os senhores a classificação das palavras quanto aos prefixos, radicais e sufixos, tá legal? Nós vamos falar de derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal-sufixal, parassíntese e derivação imprópria. Um forte abraço, fiquem com Deus, estudem separação silábica na nossa apostila, que numa próxima aula iremos corrigir os nossos exercícios. Um abraço.